Aqui agora chegamos depois, obrigada, cá. Parabéns Pra pra você você nessa nessa data data querida. querida. Obrigada. Hoje eu tava pensando aqui o que que eu ia fazer. A felicidade de ter a Daniela como professora. Me deu uma vontade, eu acho que eu vou começar sobre isso. E hoje vim falar para vocês sobre as ordens da ajuda, porque o pessoal já falou de manhã sobre as leis do amor, né? Nós já sabemos que o Bert Helling, quando traz, ele codifica, né? Quando ele sistematiza a constelação, ele traz para nós, primeiro, três leis muito importantes. Que aí, falando dessas leis, por que, que eu fiz essa introdução? Porque, para mim, as leis são muito importantes, regem a minha vida. Então, as leis universais. E quando a gente pensa em leis universais, a gente lembra de Hermes Trismegisto, com as leis, das sete tábuas, né? Das leis da tábua de esmeralda. Mente, vibração, é, é, mente, vibração, gênero, causa e efeito. Tem mais três leis que eu não lembro agora, mas eu vou lembrar. Ah, o que é em cima e embaixo, correlação, gênero, polaridade. Então essas leis regem a gente. E segundo Bert, também nós temos três leis na constelação, que é a lei do pertencimento, que é uma lei que ele é como se ele unificasse muitas das outras leis, né, universais. Então, pertencimento, nós pertencemos a quê? Primeiro, nós pertencemos à Terra, à humanidade. Então, a gente sempre vem do geral, eu sempre faço isso, do geralzão para o menor, né? Então, a gente pertence a uma humanidade, de humanos. Depois, nós pertencemos a um país, um continente. Depois, nós pertencemos ao país, depois o Estado, né? Nós temos pessoas de diversos lugares aqui. E nós pertencemos a uma família, e da família, uma família grande, quando eu falei da minha família, que materna e paterna, e a gente pertence ao pai e à mãe, que vai formar a família menor, o núcleo menor, e depois nós somos nós mesmos. Então, nós mesmos somos, quando a gente começa a falar, e tem uma fala de um pensador brasileiro, que eu esqueci o nome dele agora, que ele começa falando bota o universo e vem fazendo essa analogia, nós somos um grãozinho de areia perante todo esse universo. E esse grãozinho de areia pertence a uma família, pertence a um grupo de trabalho, pertence a um grupo de amigos, pertence. Então, esse pertencimento foi muito falado, já deve ter sido muito falado mais cedo, é uma das leis, e a gente vai desmiuçar um pouquinho isso nas ordens da ajuda, que a gente vai continuar falando de pertencimento, de hierarquia, quem vem primeiro tem prioridade, e de equilíbrio, dar e receber. Então, quando a gente fala da arte de ajudar, que é a ordem da ajuda, né, que é a arte de ajudar, que Bert Helling traz, nós vamos falar sobre a primeira ordem, que é a ordem, primeira ordem da ajuda, que é o dar e receber, né? Então, é o equilíbrio, a gente vai estar retomando a lei do equilíbrio, que é o dar e receber, mas ele traz pra gente, Bert traz pra gente que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, perante essa ideia de que eu posso dar aquilo que eu tenho, tudo que eu vivencio, desde a concepção, minha concepção, eu fui concebida, até hoje, e a gente pode, eu falo da concepção, mas a gente pode pensar além da concepção. Desde os meus ancestrais, vem a concepção, a gestação e até hoje, tudo que eu vivenciei. Meus pais vivenciaram enquanto eu estava grávida de mim, os pais estão grávidos, né? E na gestação, que eu vivenciei na gestação, que eu vivenciei até hoje, tudo isso construiu o que eu posso dar hoje. Construiu a minha história. Então eu só posso dar aquilo que eu tenho. E esse dar e receber, a gente dá apenas o que se tem e recebe apenas o que precisa. Esse é o grande achado que eu entendo nesta ordem, nessa primeira ordem, porque às vezes a gente quer muito mais do que a gente precisa. E o Bert traz esse equilíbrio, a gente precisa entrar nesse equilíbrio, dessa lei do equilíbrio. Dar o que tem e receber o que precisa. E dar o que se tem, pegar para si mesmo,
o que necessita, às vezes a gente fica nessa ânsia. E por que fica nessa ânsia? Existem outros pensadores, outras formas de pensar, e às vezes na biodecodagem, que é um método que eu utilizo muito, a gente entende que quando a gente está num momento de separação, a gente é separado de alguém ou de algo, que a gente fica nesse conflito de separação, que ele está separado, a gente quer pegar tudo para preencher aquele vazio enquanto estamos separados. Então, aqui nesse lugar da primeira ordem da ajuda, nós enquanto terapeutas, porque aqui a ordem da ajuda, ela vem moldar, trabalhar o terapeuta em si. Eu estou falando da ordem da ajuda, é a ordem da ajuda e a forma de ser terapeuta. Essa hora que nós vamos passar aqui falando sobre essa ordem da ajuda, a gente vai trabalhar, e isso a gente trabalha muito no Imensa Vida, que é o primeiro espaço, o primeiro modo do fractal, o primeiro modo de que a gente vai trabalhar esse ano, vai ser trabalhar o terapeuta em si mesmo, o seu autodesenvolvimento. Por isso nós estamos trazendo isso, que se eu não consigo me tratar, eu não consigo tratar o outro. Então eu só posso dar aquilo que eu tenho, só posso dar aquilo que eu tratei, eu só posso ir aonde eu fui comigo. Quando eu falo só posso ir, às vezes eu fico um pouco arrogante isso, não é que eu não possa, porque se a gente fizer uma analogia, como é que eu vou ser terapeuta se eu ainda tenho coisas para tratar, para arrumar? Se todo mundo fosse pensar dessa forma, e se não pudesse ser, a gente pudesse fazer diferente, ninguém ia ser terapeuta na vida, porque todo mundo tem família, todo mundo tem, e aquela história da família, que todo mundo, da bailarina, né? Todo mundo é igual a bailarina, todo mundo tem pé, chulé, remela, meleca, todo mundo tem isso, problemas. Mas a gente tem que aprender, enquanto terapeuta, olhar para as nossas questões e conseguir trabalhar essas questões para poder atender o outro. E essa é a ideia que a gente vai trazer para vocês hoje. Junto das ordens da ajuda, como ser terapeuta. E essas duas ideias que nós vamos trabalhar. E aí só podemos dar aquilo que tem, porque é ideal que a gente se trabalhe, né, nos trabalhemos, para que a gente possa atender o outro. Então pegar aquilo que necessita é pegar aquilo que realmente eu preciso. Esse equilíbrio, essa balança bem equilibrada. Às vezes, momentos da vida, por exemplo, no próprio dia, a gente pode estar um momento na balança um pouco assim, dando um pouquinho mais e pegando um pouquinho menos. Outro dia, vai passando o tempo, vai podendo desequilibrar um pouquinho, pegando um pouquinho mais. Mas a ideia é que a gente sempre esteja nesse movimento assim. Mas nós somos dinâmicos, seres dinâmicos. Nós não vivemos estaticamente. Eu tenho só um problema para resolver. Não. O dia e a noite, a gente vai fazendo sempre um movimento, né, da normotomia, o movimento de equilíbrio, de embaixo em cima, esse movimento de hora tá lá resolvendo uma questão, hora tá sendo agraciado de estar em resolução. E é isso que a gente vem trazer para você. Então, ordens da ajuda. São 5 princípios essenciais para tornar a ajuda eficaz, evitando desordens no sistema familiar. Então, por que o Bert traz esses 5 princípios? Justamente para que a gente consiga olhar para nós mesmos, trabalhar em nós mesmos, para a gente conseguir ajudar o outro. E essa é a grande beleza. Para mim é isso, e eu fico muito contente de estar trazendo isso para vocês, porque eu gosto dessa coisa da lei, eu gosto de entender que existem os direitos e deveres, que a gente tem como curar, ser curado, trabalhar, ser trabalhado. Esse movimento eu gosto muito. Então, nessa primeira ordem que a gente está falando, peraí que voltou ao contrário, que é a primeira ordem, né? Dar apenas o que se tem, toma o que se precisa. Às vezes tem pessoas que querem dar aquilo que não tem, e não tem como, vai entrar em desordem. Então, quando a gente entra em desequilíbrio no sistema, é quando a gente quer dar para um filho aquilo que não tem, e a gente quer fazer para o outro aquilo que não tem. Então a gente entra em desequilíbrio, aí traz patologia, traz desordem, traz desequilíbrio, traz doenças. Quando a gente
quer tomar aquilo que a gente não precisa. A gente não precisa, às vezes, de certas coisas. Queremos mais, mais. Isso vai entrar em desequilíbrio. Então, nós vamos trazer desordem para o sistema.